Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Neste programa, a gente vai desvendar os mitos e trazer à tona verdades a respeito do maior órgão do nosso corpo. Sabe de qual que eu estou falando? Hoje o nosso tema é sobre a saúde da nossa pele. Lembrou de alguém a quem esse nosso programa é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa saber mais a respeito dos cuidados com a pele. A cada dia a dia, a gente recebe diversas mensagens. Ah, isso é importante, esse produto é interessante. Será mesmo que isso vai ser bom para a sua pele? É sobre isso que a gente vai debater hoje, entre tantas outras questões. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Ela foi marcada para você pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor HitTV. Caso você ainda não nos siga, aproveite a oportunidade para começar a nos seguir. A gente posta um monte de conteúdos com os nossos doutores antes de começar o programa, depois de começar o programa, porque informação boa é informação compartilhada. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual receita milagrosa você quer desvendar? Skincare noturno para a pele radiante, ácido retinóico para a pele perfeita ou botox natural com casca de banana. Você tem visto, acompanhado nas suas redes sociais, essa trend, essa série de vídeos de pessoas utilizando e dizendo que é muito bom? Pois é, gente, vamos falar sobre tudo isso hoje. E vamos conhecer então a respeito do nosso doutor que está aqui hoje para trazer informações a respeito do órgão, do maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Na tela, diretor. Vamos lá, é o Fábio Gontijo, atua na área já há 15 anos. Dedica a sua carreira a promover a saúde e também a autoestima dos seus pacientes. Ele enfrenta o desafio constante de desmistificar mitos sobre cuidados com a pele e cabelos, trazendo sempre informações baseadas em evidências científicas. Para o Fábio, a internet é um espaço que precisa ser usado com responsabilidade para compartilhar apenas verdades e orientar as pessoas de forma segura e eficaz. Fábio, tudo a ver com o nosso tema de hoje, não é? Com certeza, Dani. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, falar sobre esse órgão que na verdade, assim, é um grande presente para os pacientes, porque ele comunica a sua saúde. É um órgão que conta como que está a sua saúde. Olha então, que interessante. O estado das nossas unhas, o estado que está o seu cabelo, a pigmentação da sua pele ali, fala muito sobre o que está por dentro. Tudo aquilo que está por dentro. Eu não tinha parado para pensar, viu? Te Sim. confesso. A importância desse órgão que reveste todo o nosso corpo e o que ele comunica com quem está de fora. Isso é muito interessante. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. O que eu achei interessante no seu perfil que a gente leu aqui é que você compartilha do mesmo pensamento, dessa dificuldade que a gente tem de ser bombardeado a cada dia com um produto novo, algo que a gente faça que pode vir a ser bom para a gente, sem saber necessariamente se aquilo tem comprovação científica, se aquilo de fato pode ser bom, porque o que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Exatamente. E isso aí tem ficado cada vez pior, né? Então, assim, há uns anos atrás, a gente conseguia até acompanhar, né, o que estava sendo moda e tudo. Agora, hoje, são tantas redes sociais, são tantas modinhas e todo mundo tá dando opinião, aí todo mundo virou influenciador, né? Verdade. Todo mundo virou dermatologista, sabe cuidar de pele e tudo. E a gente não sabe direito a procedência disso, né? Parece que a gente está sempre um pé atrás, Exatamente. né? Um pé antes. Ah, você está sabendo de tal coisa que está acontecendo? Está todo mundo comentando? Não, não estou sabendo. Estava sabendo de outra, não dessa. Essa é a novidade. Tanto de uso de produtos naturais em casa, quanto de uso indevido de medicamentos dermatológicos. Quanto de lançamento, às vezes, de linhas de produtos que não têm certificação, né, de vigilância sanitária e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem que ter o pé atrás até com o que está embalado, bonitinho. Então, assim, até aquilo ali você tem que ter cuidado.
né? Porque muitas pessoas podem estar simplesmente interessadas no seu dinheiro e não necessariamente no seu bem-estar. Exato. E isso é extremamente questionável. Vamos começar então o nosso mito ou verdade. Primeiro mito ou verdade na tela, diretor. Vamos lá, vamos desvendar e conhecer mais a respeito da saúde da nossa pele. Pele oleosa não precisa de hidratação. É mito ou é verdade? Não precisa de hidratação, é mito. Mito. É Temos o mito, nosso porque- primeiro mito. Exatamente. Na verdade, assim, a gente precisa diferenciar o tipo de pele da condição que a pele está. Então, assim, existem peles que são mais oleosas, realmente, são peles com tendência a acne e tudo, peles mistas e peles secas, certo? Não necessariamente a pele oleosa nunca vai estar desidratada, porque desidratação é uma condição. Então, por exemplo, se você fica utilizando um ácido de forma indevida numa pele muito oleosa, ou toma um banho muito quente a ponto de tirar aquela oleosidade, essa pele vai ficar desidratada. Com essa explicação eu consegui identificar o que poderia ser uma pele oleosa desidratada. Exato. Confesso que quando você começou a falar, eu pensei, não, mas não tem como. É. Olha que interessante. Exatamente. E a gente sabe também que todas essas questões elas são fundamentais para a saúde da pele. Então, pensar em tudo isso, se a pele está hidratada, se ela está oleosa, se ela está seca, se ela está sensível, né? E em qual estação do ano nós estamos, é fundamental para ter a pele sempre bonita, né? E saudável. Isso que eu queria entender, porque a estação do ano é extremamente determinante. Se eu estou no verão e tenho uma pele mais oleosa, eu vou sofrer ainda mais, e uma pele ressecada no inverno também, não é? Exatamente. Então, assim, dependendo da estação do ano, a gente tem tanto as doenças que são mais comuns na pele, né, seja em termos de micoses e tudo mais, quanto a gente pode partir para esse lado da cosmética também. Então, a gente sabe que no verão, por exemplo, os pacientes com pele mais sensível, rosácea, eles ficam, né, super atacados. E no inverno também. Então, a pele sensível, ela sofre nos dois. Nos né? dois. O paciente com a pele oleosa, ele tende a sofrer mais no verão. Entendi. Eu tenho dermatite seborreica. Então, para mim, eu sofro nessas duas condições climáticas. Exatamente. Principalmente aqui em São Paulo, porque tem dias que a gente passa pelas 4 estações no mesmo dia. Exatamente. E ainda tem a poluição que piora a dermatite seborreica. Para quem não sabe, a dermatite seborreica são aquelas casquinhas que elas podem aparecer, né, no cantinho da sobrancelha, às vezes aqui, e também no couro. No couro cabeludo e coça bastante. Exatamente. Questões de estresse também interferem Estresse, bastante. o nosso estresse diário. Sofro muito. De estresse de trânsito de São Paulo também. Mas, na verdade, a dermatite seborreica está intimamente ligada com o nosso psicológico. Assim como a gente estava falando que a pele reflete a sua saúde, ela pode te dar sinais sobre a saúde do seu rim, do seu fígado, de todos os órgãos, o seu cérebro, em específico, se comunica diretamente com a sua pele. Então, tem alguns sinais que eu já olho para a pessoa e falo, você está estressada. Está estressada, está passando por um momento difícil, porque é nítido. É nítido. E, inclusive, a acne da mulher adulta, que é aquelas que você vê certinho quando a paciente cutucou em casa. Você pede para não mexer na espinha, só que na hora que você chega, ela está... E está intimamente ligado com o estresse, isso, sabe? Uma compulsão para... E são diversas questões, porque aí na acne da mulher adulta, por exemplo, tem toda a questão da mulher se ver, não gostar daquilo que está vendo e aí se sentir insegura, interfere em diversas questões. A gente já trouxe um pouco esse assunto para o debate aqui no Consulta ao Doutor e é um grande desafio, né? É um grande desafio, né? Primeiro porque a acne da mulher adulta, ela pode não estar sozinha. Então, pode ser que aquilo... Eu vejo hoje, inicialmente, a acne da mulher adulta como um sinal de investigue os ovários dessa mulher. Olha, investigue os hormônios, né? Principalmente se é uma acne que não cede, que você está ali passando a pomadinha e tudo, e ela não está cedendo, associada a crescimento de pelos e tudo mais. Então, acho que pode ser uma questão hormonal por trás, mais do que quando a gente era mais jovem, etc., as questões são outras, o desafio é maior. Exato, a acne da mulher adulta, ela tende a ser crônica, ela é de mais difícil controle, né? Então, assim, não existe uma cura definitiva, só que eu acho que o principal hoje é a paciente se atentar a que se a acne dela, que piora na menstruação, tudo bem, é normal acontecer, mas ela precisa se atentar que se ela nunca fez
algum exame para ver os hormônios no sangue e tudo mais, é importante que se veja, porque pode ter um desequilíbrio. Aí, sabe, isso é a chave para a solução de muitos casos. Aí você está tentando resolver uma coisa de fora para dentro e a questão é lá dentro. E a gente sempre tem que pensar aqui, ó, saúde aqui, tá? E a estética, ela vem aqui. Então, às vezes, a paciente está super desesperada, e aí vai comprando um creme atrás do outro, gastando um monte de coisa, sendo que, na verdade, você tem que fazer uma investigação um pouquinho mais. Fala assim, ó, faz esses exames e volta. Elas ficam até chateadas comigo. Sim, achando Fala, não que... vou te passar a prescrever nada agora para você não gastar dinheiro à toa, mais do que você já gastou. Então, elas ficam um pouco chateadas, mas depois agradecem. Já fica aí o alerta do Dr. Gontijo, caso você esteja vivendo uma situação parecida, se identificou no relato que o doutor trouxe, é importante que você busque um médico, ok? Vá até seu ginecologista. Vamos então para o próximo mito ou verdade na nossa tela. Vamos lá, lavar o rosto em excesso pode remover os óleos naturais da pele? Mito ou verdade? Na verdade, é um mito. Lavar em excesso pode, verdade. É uma verdade. É verdade absoluta. Se você, Tá. Os pacientes eles acham que se você lavar várias vezes, tanto a pele quanto o cabelo, você vai tirar mais a oleosidade da pele. Só que o nosso organismo ele faz um rebote. Esse rebote tanto de oleosidade, né, quanto de espessamento, que acontece muito quando a gente fica coçando alguma região específica, ele pode acontecer se você lavar várias vezes por dia. E isso vale também, é importante lembrar, para aqueles lencinhos. Tem paciente que fica utilizando aqueles lenços várias vezes por dia. Então, assim, isso também gera um rebote. É como se o seu organismo entendesse assim, opa, não tem nenhuma oleosidade aqui, deixa eu produzir mais ainda. Então, o certo são 2 vezes por dia. Isso que eu queria saber. 2 vezes ao dia, de manhã e à noite? De manhã e de noite. No máximo, aí, se quiser usar o lencinho, vai ser depois do almoço, vai ser uma vez só. Não vai ficar o dia inteiro passando lenço no rosto. Uma pele acníaca, por exemplo, também 2 vezes ao dia? Sim, porque na verdade, se essa oleosidade estiver excessiva, você não vai controlar isso com lavagens. A questão maior é essa. O paciente fala assim, mas como que eu vou... Muita gente agora ouviu isso e falou assim, mas não tem jeito, olha aqui, tá pingando, então tem que lavar. Não, é o contrário. A pessoa se sente mal até. Exatamente, ela vai ter que usar um medicamento de noite para controlar a oleosidade durante o dia. Né? Hoje a gente sabe que tem protetores solares com, né, componentes que vão segurar essa oleosidade. Nós vamos colocar componentes no sabonete que vai segurar a oleosidade. Então tem várias regrinhas aí que dá para a gente seguir, inclusive comprimidos que dá para tomar para diminuir a oleosidade. Olha lá que interessante. Temos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Vamos lá, pergunta da Darlene Branco, aqui de São Paulo, capital. Darlene, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani. Doutor, tenho 45 anos e começou a aparecer algumas manchas no meu rosto e também no meu pescoço. Será que eu devo me preocupar? Acabo tomando muito sol e não uso protetor. Vamos dizer que Darlene está sendo bastante honesta, não é, doutor? Está sendo bastante honesta e cada coisinha que ela foi falando aqui foi me dando um calafrio, assim, porque são várias questões que a gente tem que analisar, né? Tudo bem, até a parte que ela não usa protetor solar, a gente pode até considerar normal. O aparecimento de manchas, isso como um sinal do sol que ela já tomou e tudo. Tá. Só que eu nunca vejo o aparecimento de manchas como algo normal. E os pacientes também não deveriam ver, tá? Por quê? No meio de todas aquelas manchas ali, pode ser que alguma delas, algum pontinho daqueles ali, seja um possível câncer de pele. Entendi. E também pode ser que no meio daquele tanto de mancha, se aparecer um câncer de pele, vai ficar muito difícil para o paciente e para o médico detectar depois. Por isso que mesmo tendo manchinhas e várias, a gente às vezes opta por limpar. O paciente às vezes não gosta, não quer, ama as sardinhas, né, que se chama. E só que aí às vezes vai chegando a idade, a pele vai ficando muito fotolesada, que a gente chama, lesada pelo sol. A gente opta por retirar um pouquinho essas manchas para conseguir ver melhor, caso surja alguma lesão cancerígena, né? Porque tem uma determinada idade que é comum, né? A gente passa a ter um pouquinho mais de mancha na pele, as pintinhas também surgem em maior quantidade, até então acredito que pela idade dela poderia ser até normal. Mas você está trazendo então um alerta de que é possível remover essas manchinhas
E também entender se essas manchinhas são benignas ou não, correto? Que é importante ir atrás disso. Isso. É bem importante a gente diferenciar normal de comum. Tá, né? isso Porque é comum. muito importante. É comum e pode ser até que seja normal. Tá. Mas não quer dizer porque o paciente durante a vida ele toma um sol e às vezes ele vai colher isso lá na frente. Aí agora depois dos 40. Pode ser até que ela não está usando o filtro. Mas se estivesse usando o filtro, e ainda assim a pele apareceria com as manchas, porque isso é o cuidado que ela teve durante a vida toda. Bacana. Agora, o que importa é o que ela vai fazer daqui para frente, né? Então, assim, não adianta ficar chorando aí o leite derramado, mas na verdade, a partir de agora, né, ela vai ter que procurar um médico, né, para fazer a avaliação dessa região. Então, não saia procurando pacotes para fazer clareamento, com laser e tudo, pelo amor de Deus, porque isso no meio dessas manchinhas, às vezes uma que você nem imagina pode ser um câncerzinho de pele aí. Né? É importante procurar um dermatologista. Exatamente. Primeira coisa que ele vai fazer antes de qualquer coisa é exame médico. É um exame dermatoscópico, que a gente usa um aparelho às vezes, pode fazer até digital, né? Fotografar ano a ano as suas pintinhas, para a gente ir acompanhando, inclusive. Porque se uma estiver mudando muito rápido, mesmo que ela esteja pequena, isso pode ser anormal. Né? Então, o exame ele é muito importante antes do tratamento. E vamos também deixar o alerta para a Darlene, que, como você mesmo disse, o que foi, mas a partir de hoje, vamos passar a usar o protetor solar, não é? A partir de agora, de hoje, ela vai passar a usar o protetor solar. Assim, agora, mais ou menos quantas horas aí? 4 e pouco? 4 e pouco. 4 e pouco ainda precisa? Sim, na verdade, não aplicou hoje. Se ela estiver dentro de casa, não precisa aplicar mais, tá? Não tem a questão das luzes? Tem a luz azul, a luz da nossa própria residência, enfim. Só que aí nós vamos colocar também esse posicionamento novamente. Tá. Se eu pegar uma paciente que não usa e nunca usou filtro solar e começar a falar para essa paciente que ela tem que ficar obsessiva com essas luzes, ela não vai cumprir nada do que eu falo. Então, se eu pedir para ela usar de manhã, depois do almoço, para mim já está incrível. Se ela já começar assim, tá? Claro que aí com o tempo, né, a gente vai sofisticando o tratamento. É uma paciente que às vezes está com aquelas manchas amarronzadas de melasma, que aí a gente vai pedir para ela usar, inclusive, à noite em casa, o filtro no rosto, né, com cor, que seja um filtro para proteger daquela tela de celular também, que muita gente acha que não mancha a pele, mas mancha. Exatamente, a gente está ali fazendo uso. Enfim, às vezes até no escritório também, a luz do escritório pode interferir, então é sempre importante. Calor. E qual que é a quantidade, né, do protetor? Isso. Queria saber sobre a quantidade, porque isso daí também é uma polêmica, tem gente que fala, não, vou usar pouquinho para economizar. Afinal de contas, protetor solar não é um item muito barato, não é verdade? Exato. E também queria saber sobre o fator de proteção de fato. Perfeito. 50, 80 ou acima de tanto já não... Maravilha. Só para completar a questão do calor, ela piora o melasma também. Então, o calor do secador, não fica com o secador muito próximo, porque aquele calor ali vai piorar o seu melasma. Fogão também piora. Entrou no carro, borrifa uma água termal, tudo isso vai fazer com que o calor não piore o seu melasma. Não é só o sol. Interessante demais essa questão. Em relação à quantidade do filtro solar, muita gente fala, Fábio, por que você prescreve 50 mais? Porque hoje no Brasil a gente não pode aparecer mais no rótulo o valor, o FPS, né, acima de 50. Então a gente coloca 50 mais, mesmo se ele for 80, 70 e tudo. Então, assim, eu sempre prescrevo 50 mais porque a gente sabe que ninguém usa a quantidade ideal. Pelo valor, que a gente sabe que é relativamente inacessível para a maior parte da população, a quantidade seria uma colher de sopa. Você vai dividindo. Para o tronco, por exemplo, seriam 2. Para a coxa, mais 2. Então, assim, vai ficando complicado, porque realmente, se você for calcular a quantidade, para ele ter a quantidade de FPS que prometeu, é muito alto. Então, por que eu prescrevo 50 a mais? Porque eu sei que o pessoal usa, se não for a metade, 1/5, 1/4 daquilo ali. Pega um pouquinho assim, passa. E aí, o FPS que era lá 50... vira 5, vira 10 e não tem eficácia. Então, por isso que, assim, aí vai perguntar qual que é a quantidade ideal. Ninguém pega colher,
para passar. Então a gente pede para calcular mais ou menos a quantidade de para o rosto de cada região aqui, uma ervilha. A quantidade de uma ervilha já seria o suficiente para cada M-face. E a gente tem o protetor físico e o protetor químico. Exato. Explica pra gente um pouquinho sobre a diferença entre eles e qual é o mais indicado. A gente tem o protetor físico, o químico e o biológico. Os dois. E o biológico ainda. Tá. Né? Então, assim, esses 3 tipos de protetores, eles vão conferir as características do filtro. Né? O protetor físico, ele é aquele que deixa aquele aspecto mais esbranquiçado, assim. Por quê? Porque ele realmente faz uma barreira física ao sol. Né? O protetor químico, ele promove reações químicas ali que vão impedir que o sol, né, tenha atuação na pele. A mesma coisa para o biológico, tá? Que ele vai ter uma ação ali impedindo a formação ali de radicais livres e tudo mais. Eles associam, colocam um pouquinho de protetor físico, um pouquinho de protetor, né, químico, para deixar aquilo ali cosmeticamente aceitável. Coloca cor, né? Então as cores das maquiagens hoje a gente sabe que ajudam bastante, né? Principalmente para os pacientes que estão com melasma. Então, acho que isso acaba sendo fundamental, você conseguir convencer, porque isso é um motivo para você convencer o paciente a usar o filtro. Ele usa pelo efeito da maquiagem. Tá. É igual a questão, o paciente que está com envelhecimento, eu passo um protetor solar que está associado a uma anti-idade. Porque ele, na hora que usa aquele protetor, ele já sente que a pele está tratando, ele está tratando a pele dele junto com proteção. Mesma coisa para a oleosidade. O protetor solar que diminui a oleosidade, o pessoal aceita mais e adere melhor também. São as jogadas aí do mercado para tornar o produto mais atraente. Convencer a usar. E também nos fazer usar, porque sabe como a gente se comporta. Interessante. Lembrando que tem o oral também, né? Hoje a gente tem o protetor solar oral, na verdade. Vale a pena investir nele, doutor? Então, aí que está a principal questão. Isso não pode ser banalizado. Primeiro, porque ele não substitui o físico, não substitui o protetor solar físico. Segundo, porque, apesar de ser natural, né, as substâncias como polipódio leucotomos e tudo mais, são substâncias que devem ser usadas para pacientes que têm pele muito sensível, por exemplo, erupções ao sol, né, ou pacientes que têm, por exemplo, um melasma que não está funcionando, de nenhuma forma ele está clareando, a gente tenta associar. Só que, como você disse aí na minha apresentação, eu sempre tento me basear o máximo possível em artigos científicos para a gente prescrever algo para o paciente. Então, isso acabou se tornando muito perigoso hoje na internet, porque é tudo muito modinha. Me dá a receita que o médico te passou, ou a blogueira falando o que é bom, o que não é, sendo que muitas vezes aquilo ali pode estar te prejudicando ao invés de ajudando. Né? Então, tem que olhar direitinho para não cair em furada. É um recurso, mas precisa ver se de fato para você ele vai ser bem-vindo. Ou ruim, ou péssimo para o seu organismo. Vamos de mais perguntinha da nossa audiência, porque hoje o nosso público está bastante participativo. Na tela, diretor. Pergunta da Érica Dias, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Érica, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. O que pode causar a acne na pele adulta? Seria alguma disfunção hormonal? A gente começou a falar um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode aprofundar para a Érica. Maravilha. Vamos lá, Érica. É o seguinte, a oscilação hormonal da mulher, por si só, ela já pode causar acne. Né? E a gente sabe que desequilíbrio em relação a isso, e o que causa esse tipo de desequilíbrio? Estresse, medicamentos. A gente sabe que isso pode acontecer também. Aí vamos entrar em umas outras partes de tumores, né? Então, assim, por isso que tem que investigar. Quando a gente fala assim, não é para sair desesperado, preocupada, achando que é isso, mas é lembrar, né, principalmente aos doutores que estão, né, porque às vezes o paciente, ele precisa atentar-se disso, né, que ele está indo de médico em médico. Sim. E não fez um exame para ver como é que estão as coisas. Então, assim, essa questão da acne da mulher adulta... É só um alerta que você está trazendo. É só um lembretezinho. Então, essa questão aí da acne da mulher adulta, você associar, se a paciente começa a ter crescimento de pelos excessivos, região aqui, né, começa a ter oleosidade excessiva, começa a ficar com a face um pouco mais cuxingoide, que a gente chama, são sinais, né, de começa a ter alteração menstrual,
Aí ela já pode ir direto no ginecologista. Tá. Perfeito, então. Érica, espero que o doutor tenha respondido a sua dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Vamos de mais mito ou verdade na nossa tela. Vamos lá. Esfoliação em excesso estimula a produção de óleo na pele. Mito ou verdade? Verdade. Estimulação em excesso, esfoliação em excesso, mesmo esquema. Esfoliou demais, o seu organismo vai entender que não tem nada ali. Então, assim, não tem... Inclusive, ele vai espessar a sua pele. Por isso que a gente odeia bucha. Dermatologista tem pavor de bucha. E tem muitas pessoas que têm uma relação séria com amorosa a bucha. Com a bucha. A bucha é a amiga, né? Então, principalmente aquela bucha vegetal, não posso nem ver aquilo, né? Porque, principalmente, pensando que o paciente pode estar passando essa bucha, Deus que me livre, no rosto. No rosto. No corpo, nem pensar, no máximo, no pé. Não, e ainda assim, eu estou liberando a bucha no pé porque eu não quero que lixe o pé de forma alguma, né? Não é para lixar o pé. Lixar o pé, você vai fazer essa esfoliação mecânica, que a gente chama, e você pode ter certeza que você vai ter um rebote alguns dias ou semanas depois muito pior. Então, hoje existem fórmulas que vão ali cobrir aquelas fissuras para aquilo ali cicatrizar, e você pode fazer aí sim uma esfoliação química, né, com cremes manipulados, né? Aí sim, né? Hoje existem produtos que são com quantidade boa de ácido salicílico, por exemplo, né, para fazer uma esfoliação que não te dê um rebote e ficar com aquele pé. E muitas vezes também, lembrando, a maioria desses pés que estão espessados, com rachaduras, eles estão com infecção fúngica junto. Se você não tratar a infecção fúngica junto, ou seja, mas pede para colher um exame, o dermatologista vai pedir para colher um exame antes para conferir se tem fungo mesmo. Mas geralmente, descamação, aquelas descamações que vêm subindo entre os dedos, quando o pé está descamando em cima junto desse espessamento, não é só uma falta de hidratação, uma descamação. Pode ter fungo também. A descamação no pé, que não melhora com creme, tem que ligar o alerta, que pode ser, né, aí um fungo associado, que não vai se resolver muitas vezes só com creme, tem que ser oral. Lembrando que tem doenças genéticas que também causam esse espessamento. Então, muitas vezes o paciente já passou por todo esse percurso, usou diversos cremes, tratou para fungo, e aí você vai descobrir que o paciente tem as ceratodermias, que chama, né? Olha aí, fica o alerta, gente. Já tentou, fez tratamento, não deu certo. É melhor investigar, porque pode não ser só uma falta de hidratação, tá? Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, pergunta da Thelma, de Araçatuba, capital, aqui de São Paulo. Thelma, seja muito bem-vinda. Olá, Dani, doutor. Só de beber água em uma boa quantidade pode melhorar a aparência da pele? Thelma, acredito que a hidratação é de extrema importância, não é, doutor? Com certeza. Não adianta, você pode usar o melhor creme, pode usar o melhor hidratante, o hidratante mais caro da farmácia. Se você não beber água, não adianta nada disso. Então, assim, a gente conta o banho do paciente, que tem que ser um banho rápido, morno com pouco sabonete e, principalmente, beber a água antes do hidratante. E para você que está gostando do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais a respeito da saúde da nossa pele. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo hoje é sobre a saúde da nossa pele. Pois é, a gente está aprendendo bastante sobre diversas questões do nosso dia a dia, costumes que a gente tem, que é melhor a gente rever e ficar bastante atento também aos sinais que o nosso corpo emite.
Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão. Estamos no segundo bloco e queremos sim chegar a essa pessoa que você pensou, lembrou e falou assim, ai, essa pessoa precisa ouvir mais a respeito da saúde da pele. Pois é. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo. Essa consulta foi marcada para você, então tira a sua dúvida, traz para a gente o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. E, gente, dei uma olhadinha agora rapidamente e vi que estamos aí empatados, então corre lá. Clica na alternativa para a gente ver se a gente desempata, combinado? Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Vamos lá, qual receita milagrosa você quer desvendar? Skincare noturno para a pele radiante, ácido retinóico para uma pele perfeita ou botox natural com casca de banana? Clica na alternativa que a gente vai trazer para você todo o conhecimento. Para quem chegou agora, o bate-papo está acontecendo com o Fábio Gontijo, ele é médico dermatologista, está compartilhando aqui com a gente todo o seu conhecimento. Aproveito para agradecer aqui a sua presença, todo o seu expertise aqui, você compartilhando com a gente. Obrigado, Dani. Isso é muito importante. Assim, a gente vê que são coisas simples, são hábitos simples que podem mudar, né, a vida das pessoas. Pois é, e às vezes a gente viu o nosso amigo fazer, nossa mãe fazer, e aí acaba repetindo quando vê, olha, não era tão bom. Exato. Melhor eu rever isso, porque às vezes é isso que está me dando tal coisa, etc., que a gente não consegue resolver, tenta e não melhora. Então, estamos aqui adquirindo conhecimento, também reavaliando nossos comportamentos. Exatamente. E vamos então de mais mito ou verdade? Vamos lá. Na nossa tela. Vamos lá. Maquiagem envelhece. E aí, envelhece ou não? Mito ou verdade, doutor? Confesso que eu não quero muito ouvir. Vamos lá. Então, a verdade ela tem que ser dita. Se dormir com maquiagem, envelhece, certo? Então, não pode dormir, em hipótese alguma, com maquiagem. Se a maquiagem estiver vencida, também envelhece, né? Se a maquiagem não for de boa qualidade, né, principalmente a gente tem que ficar atento aí com os pincéis, tudo mais. Não é só a maquiagem. Não é só a maquiagem, tem que ficar atento com o pincel. Porque aí a gente já vai partir para o outro lado, é o envelhecimento também ligado às alergias, à irritação, que não deixa de envelhecer a pele. Né? Então, aquela pele constantemente irritada, ela mancha mais fácil e ela envelhece mais. Você comentou a respeito de maquiagem vencida. Isso. E tem muita gente, não é, que costuma usar paleta de sombras. Vem uma quantidade enorme, o prazo de validade é extremamente curto para a quantidade que vem. É muito comum, não pode, de nenhuma forma. Não pode de forma alguma. Falei que nós tínhamos que reavaliar aí nosso comportamento. E assim, isso aí, se você for perguntar e procurar, é muito comum, né? Então, assim, muito comum. É muito comum. Só que a chance de você ter uma alergia, uma irritação nessa área que é tão fina, porque é justamente você está usando um produto vencido, que não te garante que não tem mais proliferação bacteriana ou fúngica, ou qualquer outro tipo de micro-organismo ali nessa região, numa pele que é uma das mais finas que a gente tem. Então, se você passa um produto ali todo contaminado de bactéria, isso pode te dar uma conjuntivite. Nós não estamos falando só de envelhecimento agora. Nós estamos falando de uma infecção, de doenças, uma inflamação ocular, né, que pode também causar aí outros danos mais sérios na sua visão. Olha só, gente, preciso ficar bastante atento. Confesso que eu tenho esse comportamento que vou mudar hoje. Vamos? Vem comigo? Jogar fora. Vamos jogar fora, fazer a limpa em casa. Exato. E com relação à limpeza da pele, não pode dormir de maquiagem, mas que limpeza é essa que eu preciso fazer? Porque tem muita gente também que, passa o sabonete no rosto, tá tudo bem, mas ainda continua ali o produto. Então, acho que é legal a gente trazer aqui um pouquinho do passo a passo. Exato. Ideal. Então, assim, isso vai depender muito do que você usou e de como foi o seu dia, né? Então, assim, a gente partindo do básico do dia a dia de um skincare, de uma rotina, que geralmente essa rotina é o que a gente indica para os homens, né? Tá. Claro, não dá para a gente generalizar isso, mas lavar o rosto 2 vezes por dia, com um sabonete específico para sua pele, né? Os sabonetes em barra, geralmente, vão ser os únicos que você vai usar mais para a pele, que é acneica. Tá. Geralmente, a gente não vai ver os sabonetes faciais em barra, ou pele muito oleosa.
Aí, nesse caso, depois da lavagem, se precisar de hidratação, o paciente usa o hidratante e depois ele passa o filtro solar. Ele vai fazer isso de manhã e de tarde. Lava, passa o protetor solar. De tarde, lava, antes da hora do almoço, quando for escovar os dentes, lava, passa o protetor solar. À noite, ele vai... o protetor solar ele vem sem a lavagem na hora do almoço. À noite que ele lava e passa o filtro. Tá. E passa o produto para tratar. Vamos repetir? Vamos. Vamos lá. De manhã, ele lava o rosto e passa o protetor solar. Na hora do almoço, ele repete o protetor solar. À noite, ele lava de novo o rosto. E aí sim, se o paciente tiver uma oleosidade excessiva ou uma dermatite seborreica, e é nesse momento que você vai colocar o produtinho ali para tratar, tá? Isso é o básico, isso é como se fosse o esqueleto do skincare. É claro, né, que a gente vai começar a acrescentar produtos para a área dos olhos, né, produtos específicos para a região de envelhecimento daqui, mas o principal que eu tenho que alertar as pacientes é que não coloquem tantos produtos assim, né? Então, assim, se realmente a sua rotina de skincare ela tá muito produto em cima do outro, isso aí não vai funcionar. Porque você não sabe nem o que eles pode dar, né? Um vai desequilibrando o pH do outro e no final aquilo ali nem funciona nenhum. Então, assim, eu sou extremamente contra, e isso não sou só eu, na verdade você pode procurar os artigos científicos aí, a utilizar mais do que no máximo aí tem a vitamina C, que se utiliza na pele, né, assim, após lavar, e aí depois você pode vir aí com, no máximo, um produto. Porque hoje a gente vê as pacientes utilizando. Passa ali, água termal. hidrata, passa máscara, passa não sei o que, vai fazendo um monte de coisa. Isso aí não é bacana, né, não é legal, não é interessante, porque o produto ele foi feito para você seguir aquilo que está ali na bula. Se você já passou um outro anti-idade e vai passar outro por cima, e aí esse daqui é pro não sei o quê, então aí já não dá. São E depois diversas substâncias interagindo umas com as outras que a gente não faz nem ideia do que pode vir a acontecer. Sendo que a melhor das hipóteses é nada funcionar. O tal do menos é mais, nesse caso, Ele funciona. lei. Até porque, na verdade, as receitas que ficam muito onerosas, muito caras para o paciente, vão pagar às vezes 2, 3, 4 mil reais na farmácia, a pessoa, assim, ela mantém, mas não é todo mundo que consegue manter. Então, eu sou contra a receita cara. Eu acho que a receita para o rosto não precisa ser exagerado. Eu prefiro que o paciente mantenha ali aquele básico e mantenha sempre, do que ele faça aquele skincare absurdo por 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 2 anos. Para mim, isso aí não vai fazer tanta diferença, porque é hábito. É hábito, a gente precisa colocar isso para fazer para sempre. Vamos de mais mito ou verdade na tela. Banhos muito quentes fazem mal para a pele. Mito ou verdade? Esse aí acho que eu posso responder porque a gente passou um pouquinho por ela. É verdade? É verdade. Faz mal para a pele e assim, quanto mais quente for o banho, quanto mais demorado for o banho, quanto mais sabonete o paciente ficar passando ali em excesso, se usar a bucha, se na hora na hora que terminar o banho ali, ele esfregar a toalha, né, no rosto e não aplicar um hidratante depois, principalmente se a pele for seca, aí esse banho quente virou um pesadelo. Aí começa a coçar, aí assim, seguiu tudo essas coisas erradas que a gente conversou, o que vai acontecer? Vai começar a ter uma coceirinha, vai coçar de cá, vai coçar de lá, essa coceira vai piorando, né? E o paciente vai desenvolvendo ali as alergias, porque você tirou a proteção da pele. Então, é muito mais fácil uma substância te causar uma alergia porque não tem proteção. É muito mais fácil um fungo causar ali uma infecção, porque não tem mais proteção. Entendi. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual receita milagrosa você quer desvendar? Eu já tinha olhado, confesso que eu dei dei uma olhadinha pelo meu celular, vi que estava assim, uma disputa muito grande, então a gente tem aí praticamente um empate. Portanto, desta vez, gostaria de fazer diferente, de passar, gente, por
cada uma destas receitas milagrosas para que o doutor desvende para a gente se elas trazem de fato um caminho ou se é melhor a gente ficar distante desse curto caminho que pode se tornar um caminho longo. Então vamos falar a respeito primeiro desse skincare noturno para uma pele radiante. Temos imagens na nossa tela. Olha ali, então, a gente está vendo, ela já está passando, tem uma máscara em cima da outra, que era um pouquinho do que você estava trazendo aqui para a gente com relação aos alertas da gente passar muitos produtos. E a promessa, gente, é de que quanto mais produtos você usar, dormir com eles no rosto, a hora que você acorda, que você retira, como a gente está vendo, essas blogueiras, influencers usando, elas depois revelam pra gente uma pele linda, uma pele maravilhosa. A gente fica se perguntando, o que será que foi isso que ela passou no rosto que eu quero passar também? Não é verdade? Imagino que a pessoa acorda um pouco assustadora e vai tirando camadas em cima de camadas. E olha ali a pele que ela está revelando, uma pele muito bonita. Exato. Uma assim, pele perfeita. E a gente pergunta, poxa, será que é possível? Isso. Será que eu consigo? Olha ali, essa pele brilhando, Gente, isso aí eu não consigo nem ver, me dá até, aí sim, vai me dando também aflição, porque na verdade isso aí é impossível. É impossível. Eu conheço os bastidores disso, né? Então assim, eu sei muito bem que na verdade a paciente fez procedimentos. Não existe skincare que transforme a pele igual esses videozinhos que a gente vê nessas redes sociais, né? Então, assim, os produtos, eles ajudam, eles melhoram ao longo de muitos anos. Não adianta a gente vir falar que existe um creme milagroso que vai fazer um milagre, principalmente tratando-se de envelhecimento. Claro, existem estudos que mostram aí, melhora tantos %. Só que eu não, assim, aquelas fotos eu não gosto. Eu não gosto. Eu já vi, tem empresas que mostram ali, mas assim, não... Um antes e depois que você fica chocado. Você fala, nossa, vou comprar esse produto porque eu preciso. Você sabe por quê? Até a gente tem dificuldade, às vezes, até com procedimentos. Então, assim, o envelhecimento, quando ele está instalado, é muito difícil de tratar. Por isso que a gente pede para prevenir, que é tão mais fácil. E qual que é a melhor antidade? O protetor solar durante muito tempo, 2 vezes por dia. Esse é o melhor protetor solar? Anotamos? É o melhor antidade, entendeu? Porque aí você não vai ter aquele fotoenvelhecimento. Evitar o sol, né, das 10 às 16 horas, né? Não quer dizer também que você não possa tomar sol, mas você vai tomar com filtro solar. Então, temos aí, gente, que o skincare noturno para uma pele radiante, não. Desastre. Não é o caminho. Só esvazia o bolso. Só esvazia o bolso, gostei dessa. Vamos para o próximo, então. Ácido retinóico para uma pele perfeita. Será que o ácido retinóico pode ser aí um grande aliado? Vamos ver as imagens. Agora a gente tem um vídeo, inclusive com áudio, correto? Para a gente acompanhar aí o raciocínio. Realmente faz milagre na pele. Melhora espinha, textura, oleosidade, poros. Eu uso ele 3 vezes na semana durante a noite. O pulo do gato, para ele não descamar, descascar a pele, ficar horrível, é hidratar a pele antes e depois de passar no rosto. Eu acabei de passar esse hidratante, que é uma essência, na verdade, ele é bem levinho, e vou passar o Vitacid agora. A quantidade adequada é 1 grãozinho de ervilha mesmo, um pouquinho. Eu vou espalhar no rosto todo, evitando principalmente as áreas mais sensíveis, perto dos olhos, nesse cantinho do nariz, ao redor da boca. Pausa, porque ele realmente arde muito. Ele tem um cheiro muito forte, tem um cheiro de álcool. Esqueci de falar, o meu é o 0,25 mg. Agora que ele já secou, eu vou vir com o Cicaplast, ele também ajuda a recuperar a barreira de proteção da minha pele e hidrata muito. Bastante mesmo, no rosto todo. E costuma esfarelar um pouco, mas eu vou dando umas batidinhas assim e melhor. E olha só, gente, ela explica como usar o pulo do gato para a pele não ficar... Tem que hidratar antes para a pele não reagir tanto, não ficar tão sensível. E aí, doutor? É aquela questão, eu tenho dó do ácido retinóico. Por quê? Porque ele realmente é uma excelente substância, tanto para tratamento de acne quanto para envelhecimento. Só que nessa onda, as pessoas vão queimando o produto. Assim como aconteceu com o fenol, né, o peeling de fenol, que era maravilhoso, em boas mãos, foi proibido, né? A hidroquinona também. A hidroquinona, com o passar do tempo, que é um clareador,
ela foi tão utilizada de forma incorreta que hoje ela é proibida em muitos países. E assim, o ácido retinóico, se continuar, ele vai acabar sendo também, né, por esse mesmo caminho. Teremos problemas com ele, porque ele, usado de forma indevida, ele causa, da mesma forma, alergia, irritação. Né? Então, assim, não é para utilizar em qualquer tipo de pele. Né? Tanto que a gente sabe que mesmo a forma retinol, que é a forma mais leve dele, em cosméticos, esse você não precisa de receita. Diversos cosméticos possuem ele na fórmula. Exatamente. Ainda assim, ele irrita algumas peles sensíveis. Entendi. Então, não gasta seu dinheiro à toa. Não vá ter um problema que seja grave, escutando, às vezes, né, uma blogueira que tá tudo bem, ela está contando o relato dela, tá? E que assim, certo, não há mal nenhum funcionou. em contar o relato, e eu acho que a internet, quando ela é bem utilizada, ela é uma excelente forma, né, de pesquisa, e eu gosto que os pacientes, né, procurem saber mesmo sobre isso. Só que sempre com o pé atrás. O que serviu para uma pessoa não serve para você. É muito difícil de você achar duas peles exatamente iguais, que tenham o mesmo comportamento durante o dia. Então, assim, o ácido retinóico, só para pegar um pouquinho mais pesado, se ele for utilizado ao longo do tempo em pacientes que têm tendência a vermelhidão e vasinhos, ele vai piorar muito essa pele. Então, às vezes, a paciente usa e você vai ver depois de anos ela está cheia de vasinho em volta do nariz. Olha só, que nem cortisona também, né? Pomada com cortisona, que serve para irritação da pele, alergias e tudo mais, também pode ter esse mesmo... E aí, esse daí também é aquela questão. Essa é a famosa pomadinha que o paciente tem do lado da gaveta. Então, assim, que é a pomadinha geralmente de corticoide, né? Que é, assim, o veneno e o remédio. Porque se você utilizar também de forma incorreta, ele faz uma atrofia da pele. E aí você consegue ver todos os vasos da pele, às vezes até rasga a pele. Tem muita gente que desenvolve estria aqui na região da virilha porque está usando corticoide para tratar fungo, não trata de forma alguma, e com o passar do tempo encheu de estria aqui nessa região da virilha mesmo, por uso de corticoide. Olha, isso é muito comum. Às vezes você vê as estrias, é a queixa do paciente na virilha, aí você pergunta, você está usando betametasona, por exemplo? Tô. Como é que você sabe? Eu falei, E foi aquilo que você falou lá no comecinho do programa, o uso indiscriminado de medicamentos para outros fins que acaba gerando um efeito que é completamente aquilo que você não queria que ele gerasse. Exato. Porque a gente fala pomada de corticoide, aí o paciente acha que captou aquilo ali, só que são diversos corticoides. Tem corticoide que pode ser usado no rosto, tem corticoide que pode ser usado na pálpebra, tem corticoide que não pode nem passar perto dessas regiões, mas que são ótimos para regiões tipo região do dorso e tudo mais. Então, assim, procure o médico, porque as dosagens variam, a frequência varia, o tempo de uso do corticoide também varia muito. Perfeito. E vamos então entender aí a última alternativa, botox natural com casca de banana. O doutor já está fechando o olho. Vamos ver. Eu vou mostrar para você o que eu faço com a casca da banana. Mas para que a senhora está passando lá no rosto? Isso aqui é que eu uso há muitos anos. Não uso produto nenhum de beleza que eu compro, nada. O que eu uso é isso aqui. Todo dia eu pego a casca da banana, que clareia bastante melasma, eu passo toda a parte do rosto, passo aqui no colo, tu vê que meu pescoço, para a idade que eu tenho, que eu sou menina que vou fazer 83 anos agora em março, é rico em potássio. Só que ninguém dá valor, paga um produto caríssimo. E não faz o efeito que essa banana parece mentira. Tira a ruga, eu acho que ela clareia bastante, ajuda a pele ficar mais firme. Porque se não fosse isso, a banana já estava lá embaixo. Quando sobra a casca da banana, eu passo nos meus braços, onde tem melasma aqui na palma da mão, que eu tinha um monte. A banana para mim é ouro. Aí eu deixo mais 2 horas mais ou menos na pele, eu faço isso de manhã, porque lá pelas 9h30, 10 horas eu tomo meu banho. Vou fazendo o resto do meu serviço. Quando chegar pelas 10 horas, eu pego e vou tomar meu banho. Olha aí, gente, o segredo da vovó compartilhado com a gente, a rotina de skincare dela com casca de banana. Temos, doutor, uma alternativa? É aquela questão, sempre tem a vovó que tem um segredinho, sempre tem aquela amiga que tem aquela solução natural em casa que você pode utilizar, assim, a gente já viu coisas bizarras.
o que eu tenho para dizer em relação a isso é o seguinte. Tudo isso é possível de risco, é possível ter algum acontecimento mais grave. Primeiro, se essa paciente se expor ao sol e tiver usado algum medicamento que dê fotossensibilidade, por exemplo, ou seja, que aumente a sensibilidade da pele ao sol, essas duas situações podem dar problema. Terceiro, a gente não sabe qual que é a condição dessa casca que ela está utilizando. Então, assim, o produto, para ele estar ali na prateleira, ele passou por testes científicos, ele foi utilizado ali por anos, então foi feito ensaios clínicos, estudos clínicos com produtos, substâncias comprovadas. Não quer dizer que não existe fórmula que é boa ou foi boa por um tempo, mas quer dizer que não existe orientação e não existe estudo científico mostrando que aquilo ali vai ser bom ou, o que é pior, que não vai ser ruim. Porque pode ser que se descubra que ao longo do tempo aquilo ali foi bom e te deu um baita de um problema com alguma outra doença de pele depois. Então, fórmula caseira é aquela questão, né? Não tem estudo científico, você não sabe o que vai acontecer. Pode dar bom, pode dar ruim. E tem também a questão da dosagem, né? A diferença. Às vezes tem uma gente não quantidade que até pode ser boa, mas a gente passa aquilo que a gente acha que deve e quando vai ver aquilo sim pode ser nocivo. Como você mesmo trouxe pra gente, doutor, quer uma arma, um grande aliado contra o envelhecimento? Protetor solar. Protetor solar. E água, hidratação também. E muita hidratação. Água. Com certeza, esses dois, você não vai ter efeito colateral e só vai ter benefício, não é? Consulte um médico também. E consulte um médico, com certeza. Doutor, eu gostaria demais de agradecê-lo por esse bate-papo, tanto conhecimento compartilhado aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Dani. Eu que agradeço. E assim, é um prazer poder falar sobre essas questões, né? A gente esqueceu de falar para lembrar de passar um protetor solar na orelha também. Ah, é. Aquelas regiões todo mundo esquece que a gente daqui, esquece. Orelha, nuca. Dorso do pé. Dorso do pé. Sempre queima. Sempre, não pode esquecer. Pessoal, para você que gostou do bate-papo, gostou do doutor, quer entrar em contato com ele, tirar mais dúvidas, ele deixa à sua disposição o Instagram, dr.fabio.gontijo. Corre lá, já começa a segui-lo e compartilha com ele o seu relato, a sua dúvida que não deu tempo de trazer aqui no programa. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Até mais. A gente volta a se encontrar sempre nesse mesmo horário de segunda a sexta-feira, 16 horas. Até mais.